dando aqui uma dobradinha com a live aqui, mas tá muito complicado que a live tá caindo aqui. Eu não sei por que tá dando, não tá dando. Mas por favor, Exatamente. dando. E por mais que aqui haja, Bolsonaro denunciou quanto à união da esquerda, né, entre Moraes e Lula, né? Seguidamente, a gente vai falar sobre ah, a nova proibição do Twitter barra X. E por fim, a gente vai falar aqui sobre o debate no STF, STF, eu ia falar STF, né? Engano meu. SBT, SBT, mais uma nova pesquisa, né, que saiu, que mais uma vez mostra a estabilidade de Pablo Marçal, né? Enfim, ditos temas, né? Vou ler aqui alguns trechos bíblicos, né? Agora 20 horas e 14 minutos. Sempre de olho na câmera. Novamente peço seu like, peço o compartilhamento e se estiver pela primeira vez aqui, inscreva-se nesse canal que porventura você estiver assistindo, porque a gente retransmite essa live em outros canais bolsonaristas que se encontram aqui ou aqui na descrição, né? Lembrando que temos transmissões ao vivo toda segunda, quarta e sexta por volta das 19 horas no horário de Brasília, e por mais que aqui haja oposição a trechos da Constituição, também lembro que no artigo 5º é garantido a liberdade de expressão, né? Eu já passei aqui pelos temas, né? Primeiramente vou falar sobre o Bolsonaro, né, que denunciou o esquemão, né? O esquemão da esquerda, né? A gente vai trazer mais detalhes aqui nesta live, nessa transmissão ao vivo, né? Seguidamente vai falar sobre a volta da proibição do Twitter barra X. E por fim, a gente vai falar aqui sobre o debate no SBT, mais uma nova pesquisa que acabou, né, que acabou de ser anunciada, né, que justamente compõe ali justamente a estabilidade, por assim dizer, de Pablo Marçal, né? Lembrando, pessoal, que existe um canal chamado Braddock Show, né? Um canal de direita, né? Inclusive estou divulgando aqui, né? Ao qual, né, o Pablo Marçal irá participar de uma transmissão em que vai fazer um highlight aqui, né? Do que ele pode vir a falar, né? Afinal de contas, né? Que precisa apoiar os candidatos de direita, né? E novamente digo, né? Quanto mais representante de direita na política, melhor, né? Vamos aqui a alguns trechos bíblicos, né? Enquanto isso, né? Vou aqui ler o Salmo 91. Aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, à sombra do Onipotente descansará. Direi do Senhor, Ele é meu Deus, o meu refúgio, a minha fortaleza, e nele confiarei. Porque ele te livrará do laço do passarinheiro e da peste perniciosa. Ele te cobrirá com as suas penas, e sob suas asas estarás seguro. A sua verdade é escudo e broquel. Não temerás espanto noturno, nem seta que voe de dia, nem peste que ande na escuridão, nem mortandade que assole ao meio-dia. 1000 cairão ao teu lado, 10.000 à tua direita, mas tu não serás atingido. Somente com seus olhos olharás e verás o castigo dos ímpios. Porque tu, ó Senhor, és o meu refúgio, o Altíssimo é tua habitação, nenhum mal te sucederá, nem praga alguma chegará à tua tenda. Porque aos seus anjos considerará ordens a teu respeito, para que te guardem todos os teus caminhos. Eles te sustentarão nas suas mãos, para que não tropece com o teu pé em pedra. Pisarás o leão e a áspide, calcarás aos pés o filho do leão e a serpente, porque tão encarecidamente me adorou, também eu o livrarei. Pô-lo-ei no retiro alto, porque conheceu o meu nome. Ele me invocará e eu lhe responderei. Estarei com ele na angústia, livrá-lo-ei e o glorificarei. Saciá-lo-ei com abundância de dias e lhe mostrarei a minha salvação.
Salmo 91, salmo muito poderoso para a gente começar esta transmissão com chave de ouro. Vou ler mais um salmo aqui. Agora 20 horas e 18 minutos. Transmissão essa que está sendo feita no dia 20 de setembro. Vamos aqui para o Salmo 70, né? Não é Salmo 90 não, Salmo 70, né? Apressa-te, ó Deus, em me livrar. Senhor, apressa-te em ajudar-me. Fiquem envergonhados e confundidos os que procuram a minha alma. Tornem atrás e confundam-se os que me desejam mal. Voltem as costas cobertos de vergonha os que dizem, haha. Folguem alegre-se em ti todos os que te buscam, e aqueles que adoram tua salvação, digo continuamente, engrandecido seja Deus, louvado seja o nosso Senhor Jesus Cristo. Eu, porém, estou necessitado. Apressa-te por mim, ó Deus, tu és o meu auxílio e meu libertador. Senhor, não te detenhas. Senhor, não te demores, né? Salmo 70, pessoal, né? Lembrando que aqui a gente prega a palavra de Deus, né? Então a gente não tem conivência com o outro lado, né? Apoiamos o Bolsonaro, apoiamos o Pablo Marçal, né? Mas também pregamos aqui o cristianismo, né? E aqueles que não são cristãos, não são bem-vindos nesse canal. Quero deixar claro, aqueles que não são cristãos, aqueles que não pregam a palavra de Deus, aqueles que não são, que são agnósticos, que são ateus, né? Enfim, não são bem-vindos nesse canal, certo? Vamos aqui ler um outro versículo, né? Nós somos cristãos, né? Respeitamos todas, né? Respeitamos todas as religiões, né? Vamos aqui para o Salmo 35, vou ler aqui o Salmo 35, né? Salmo 35, aliás, vou ler aqui o Salmo 93, certo? Enquanto isso, pessoal, deixe seu like, vai compartilhando, se estiver pela primeira vez aqui, inscreva-se nesse canal que porventura você estiver assistindo. Aliás, vou ler aqui o Salmo 121, né? Eleva os olhos para os montes, de onde me virá o socorro. O meu socorro vem do Senhor que fez o céu e a terra. Não deixará vacilar o teu pé, quem que te guarda não tosquenejará. Eis que não tosquenejará, nem dormirá o guarda de Israel. O Senhor é quem te guarda, o Senhor é a tua sombra à tua direita. O sol não te molestará de dia, nem a lua de noite. O Senhor te guardará de todo mal. Ele guardará a tua alma. O Senhor guardará a tua entrada e tua saída desde agora e para sempre. Tá? Amém. Vamos lá. Olá, povo abençoado do Brasil, seja muito bem-vindo a este canal, o canal Direita, que apoia Jair Messias Bolsonaro. A gente estava com um probleminha aqui de estabilidade. Acabou de voltar. Mas a gente já acertou aqui tudo aqui, a live não está querendo entrar, problema de internet, alguma coisa. Lembrando, até para informar aqui, né, que o Braddock Show está numa transmissão ao vivo. Isso. A gente está concorrendo com ele, mas é um canal de direita, né? Canal parceiro nosso. E o Pablo Marçal irá fazer uma participação ao vivo nessa live stream, exatamente. Né? Qualquer situação, né, que possa ocorrer aqui, a gente de repente pode repercutir aqui na nossa transmissão ao vivo, pessoal. Então, o canal Braddock, enquanto, né, um canal de direita, né, com certeza terá nosso apoio restrito, mas, aliás, tem nosso apoio restrito, mas o ponto é que a gente vai fazer a repercussão, né, dessa participação de Pablo Marçal no Braddock Show, né? Inclusive, vou até comentar aqui quantas pessoas estão acompanhando essa transmissão do Braddock Show. Braddock Show que é um canal de direita. Tá bom. Canal de direita. Vamos lá. 37 mil
assistindo, né? Tá bom. A gente vai repercutir aqui sobre a participação de Pablo Marçal, né? Um candidato de direita, Tá. né? Que está participando. A gente vai repercutir aqui Isso. Vamos a participar. participação do Pablo Marçal no Braddock Show, 37 mil assistindo. Tá ok. Vamos seguindo Vamos lá. adiante. Mas, na verdade, o que a gente vai comentar mais aqui é sobre o debate de hoje do SBT. Exato, Tá, gente? Que tá lá, exato. mas Mas deixa é o pessoal seguir na live lá, daqui a pouco a gente repercute. Vamos cuidar aqui. Não tem outro assunto, pessoal. A gente vai falar aqui sobre eleições municipais, né? Inclusive, né, a gente vai também mencionarmos aqui o Ramagem, Alexandre Ramagem, né, que está se candidatando para a Prefeitura de São Paulo, para a Prefeitura do Rio de Janeiro, né? Inclusive o Bolsonaro tem apoiado declaradamente o próprio delegado, né? Enfim. Vamos lá. Dito todo o enunciado e essas leituras bíblicas, né? Vamos aos temas desta live? Certo, vamos Vamos lá. lá. Primeiramente, vai falar aqui, Bolsonaro afirma que, abre aspas, PT está unido com Alexandre de Moraes, fecha aspas. O eterno presidente ainda afirma que Lula diz que quem tocou fogo no Brasil foi o Malafaia e que tudo é culpa dos bolsonaristas. Vergonhoso, né, pessoal? Revista Oeste, Bolsonaro denunciando o esquemão da esquerda. O eterno presidente Bolsonaro afirmou em entrevista à rádio Auriverde nessa sexta-feira que o PT está sim unido com o ministro, entre aspas, do STF, Alexandre de Moraes. Tá? Disse que não podemos deixar a esquerda crescer. Abre aspas, eu, quando presidente, tinha ao menos ali uma ação contra mim, fecha aspas, declarou Bolsonaro. Abre aspas, novamente, aponte uma ação de alguém do STF contra o Lula. Tem exatamente o contrário, sempre favorável. Como Flávio Dino agora diz que o Lula pode gastar à vontade fora do previsto no orçamento para combater a queimada, fecha aspas. Bolsonaro ainda disse que o Lula quer dizer agora que quem tocou fogo no Brasil foi o Malafaia, porque na Paulista ele disse, abre aspas, vamos incendiar o Brasil, fecha aspas. E, abre aspas novamente, vamos tacar fogo no Brasil, fecha aspas. Novamente, abre aspas, né, uma figura de linguagem, fecha aspas, garantiu o presidente de honra do PL. Né? Abre aspas, novamente, uma acusação barata dessas, acusando bolsonarista para tudo, nós somos perseguidos o tempo todo, fecha aspas. Né? E, por fim, aqui, Bolsonaro acusa Moraes de censura. Em entrevista, o eterno presidente voltou a tecer críticas à atuação de Alexandre de Moraes no STF. Afirmou que o magistrado, entre aspas, cometeu censura e tem um prazer em prender, né? Que é o que a gente tem falado, né? Cotidianamente, né? Aqui nos canais Brasil no Ponto, né? Enfim, matéria que está lá na Revista Oeste, matéria única, né? Bolsonaro afirma que PT está unido com Alexandre de Moraes, né? Revista Oeste. Ainda nessa transmissão a gente vai falar sobre a repercussão dessa participação de Pablo Marçal no Braddock Show. Aqui, meus amigos, tá aqui a matéria, tá aqui. Bolsonaro afirma que o PT tá junto com Moraes. Tá ok? A matéria está na Revista Oeste. Estamos aqui no Brasil no Ponto News e Bolsonaro News. Esse canal é uma homenagem ao eterno presidente Jair Messias Bolsonaro. Tá? Mas vamos lá. Então, como eu anunciei para vocês aí, é muito importante, vou dizer para vocês aqui a importância que tem. A importância que... Peraí, cara. A importância que tem o seguinte, do Bolsonaro falar sobre sobre essa história do Botafogo, né? Gente, vamos lá. Deixa eu começar aqui novamente, porque eu me atrapalhei um pouco aqui. Não sou de me atrapalhar, mas terminei me atrapalhando aqui. Peço aqui o seu compartilhamento. Por que o seu compartilhamento? Quando você compartilha o vídeo, isso aí, mais pessoas vão ver esse vídeo, essa live.
Quando você dá o like, o que é que acontece com esse like? O like que significa que vários algoritmos do YouTube indicam para mais pessoas. Isso fortalece o nosso canal. Outro detalhe, se você quiser ajudar o canal, na descrição do vídeo tem um Pix, isso ajuda o canal lá, é muito importante. Nosso canal não é monetizado, não é monetização, não tem ajuda de ninguém, só do Senhor Jesus Cristo, eu acho que já é maravilhoso. Mas a gente precisa se locomover, precisa sair daqui para outro lugar para fazer transmissão e comprar equipamento aqui, microfone, outros equipamentos. Então a gente precisa, em breve a gente vai trazer alguns entrevistados aqui do Rio de Janeiro, o de São Paulo que estiver passando aqui pelo Rio de Janeiro, entendeu? A intenção da gente é essa. Então, vamos lá. O Bolsonaro criticou Alexandre de Moraes com razão. O Alexandre de Moraes, vamos lá, gente, vamos ser bem sinceros, vamos lá, vamos ser corretos. A Folha de São Paulo está escondendo algumas matérias, segundo informação que ele tem, que está escondendo alguma matéria sobre o Alexandre de Moraes. O Gringaldi, que é o Green, né, que está expondo tudo isso do Alexandre de Moraes, ele é um jornalista conceituado aqui no Brasil e nos Estados Unidos. Então está trazendo à tona. Logo, logo vai ter mais coisas. São 6 gigas, é muita coisa, muita coisa. Então os jornalistas que estão vendo essas matérias, eles estão vendo com muito cuidado, porque estão vendo essas falas, porque tem coisas pessoais, tem coisa ali que não pode ser exposto, tem que ter cuidado. Então, o Bolsonaro critica isso aí sobre o que está acontecendo no nosso país, essa censura do Alexandre de Moraes. Dizem fala um pouquinho aqui da censura e do Elon Musk. Ele fala que o Elon Musk cedeu as coisas do Moraes. Não, ele não cedeu. Simplesmente, o que ele quis entender lá com o Gustavo Gaia, o vídeo é do Gustavo Gaia, tá, gente? Você que vai pro Gustavo. O Elon Musk, de novo, à noite, parece que o Gustavo até se assustou, que de noite o Elon Musk ligou para ele, explicando por que era que ia fazer esse acordo com uma equipe de advogados aqui no Brasil, para que representasse, ele montasse representante e o X voltasse a funcionar no Brasil. Por quê? Te falo por quê. Porque o X, ele é um algoritmo, se não tiver alimentando o pessoal do Brasil, só o pessoal de fora, ele morre para cá para o Brasil. Então não teria mais como é que diz? Não teria a necessidade de voltar atrás, né? Ele sairia fora mesmo definitivamente do Brasil, porque não tinha mais, era lidar com um ser morto, não tinha como, entendeu? Voltar mais. Então, ele fez esse acordo e está fazendo isso aqui para voltar. Mas tem uma pegadinha nisso aí, tá, gente? Tem uma pegadinha. Se você prestar atenção, pode ver o vídeo do Gustavo Gaia. Aí sim, eu estou indicando para você ver o vídeo do Gustavo Gaia, que ele falou durante meia hora com Elon Musk ontem durante a noite. E esse vídeo ele botou hoje, tá? Não botou a conversa, mas ele falou. Então a gente acredita no que ele está falando. E o Gustavo é um cara muito sério. E o que é que ele falou? Tem uma pegadinha nisso aí, porque ele falou que esse acordo é temporário. A gente sabe por que é. A gente sabe por que é. Eu vou falar para vocês o que é. É porque nos Estados Unidos, lá existe uma coisa chamada liberdade. Assim como a empresa dele está sendo saqueada aqui no Brasil, pelo tal ministro, é 5 milhões, é 10 milhões, é 25 milhões, é só assim. O cara milionário não precisa disso, tá entendendo? Mas, tudo bem. O que é que acontece? Tem ativos do governo nos Estados Unidos, como o Banco do Brasil, Caixa Econômica, Petrobras nos Estados Unidos. Ele já falou. Ele entrou na justiça americana contra o governo brasileiro, certo? Entrou na justiça. Há um risco do avião do Lula, quando for nos Estados Unidos, não voltar. Ele voltar em ônibus em avião de carreira. Já falou. É melhor ir se acostumando a andar em avião de carreira. Outro detalhe outra pegadinha não, coisa muito séria, tá? É cassação dos vistos dos ministros. Hoje até o Lewandowski já ficou nervoso, porque ele acha que vai ser cassado. Vai ser cassado, não só para aqui no Brasil, mas no mundo, né?
ministro do mundo. Na verdade, todo mundo sabe o que acontece. Ele já citado o nome do Moraes, é o da lista, é o primeiro da lista, que vai ser cassado o visto dele. E vai ser cassado porque esse projeto, tu vê que o pessoal que está nos Estados Unidos, como Lacombe, o Pablo Marçal, Lacombe, Constantino, Paulo Figueiredo, eles estão mais, tu vê que a Anaplus estão mais tranquilos em relação a isso, porque sabe que o projeto vai passar. Na hora que sair a votação, eles vão votar para caçar o... Então, o Alexandre de Moraes ele pode tirar o cavalinho dele da chuva, que nunca mais ele botará o pé nos Estados Unidos. Caçado teve um convite aí para ele dar uma palestra nos Estados Unidos, ele foi? Não foi não, ele não foi, ele recusou, não foi, porque ele sabe que a situação aqui no Brasil é uma coisa, e lá nos Estados Unidos a escada dele ia ficar preso lá. Eu só estou falando para vocês, Deus, pátria, família e liberdade, toda noite eu sonho com esse momento, tá vendo? Com esse momento, Deus vem durante a noite e fala no meu ouvido, olha, tá chegando a hora, filho, aguarda, tenha paciência, porque a hora está chegando do Brasil se libertar dessa maldição. Eu sonho com isso, Deus vem sempre durante a noite nos meus sonhos, Deus vem falar no meu ouvido que eu sou cristão e durmo com a palavra de Deus no meu coração, sempre aberto para novas coisas maravilhosas, não para doença, coisa que não presta, doença é coisa do diabo, esse negócio de censura, isso é coisa do demônio, rapaz. Isso é coisa do capiroto, isso não é coisa de Deus, não. Nós somos livres. Entendeu? Quando Deus morreu, ele com ele levou suas doenças, suas enfermidades. Então essa enfermidade de STF tem que ficar bem longe da gente daqui. Isso é a maldição do capeta. Então, o que a gente já sabe disso aqui é que Elon Musk vai deixar na tranquilidade, o X volta, até porque o X voltando, ele tem como mostrar as atrocidades do Alexandre de Moraes, não para o Brasil, que aqui a gente já sabe, mas para o mundo. Hoje eu estava conversando com um amigo meu numa grande empresa de supermercado no Rio de Janeiro, essa pessoa disse, cara, eu nunca fui ligado a nada disso aqui, mas eu ouço toda hora, é no meu carro, na minha televisão em casa, falando do Alexandre de Moraes. Quem é esse cara? Aí o cara falou, foi pesquisar. Ele falou que não vou nem falar o que ele falou, deixa pra lá. Então ele falou, cara, quando você fala desse cara, não é à toa, tá vendo? Então, o que é que eu tenho para pedir para vocês aqui? É não desistir do nosso Brasil. E não achar que Elon Musk está desistindo do Brasil, não. Pelo contrário, ele quer ficar. Já vai falar sobre esse assunto. Daqui a pouco, tá vendo? Então, é muito importante a gente estar unido aqui por uma causa, tá vendo? Bolsonaro criticou e criticou com razão. Eles estão unidos. O PT sempre esteve unido. Tá vendo? Sempre esteve unido. Nós temos um ministro da Fazenda chamado Guilherme Haddad, né? Não, Bolo Haddad, não é isso o nome do cara? Sei lá como é o nome dele. É um cara lá, o pior prefeito de São Paulo, gente. Se você não sabe, agora querem botar já botaram um pior, agora eu vou dizer um palavrão. Botaram um mais pior ainda agora. Querem colocar. Só que tem que dizer no Pablo Marçal, enquanto tiver homem lá em São Paulo, Boulos não será candidato, não será prefeito lá. Está no Bradock Show aqui, ao vivo aqui, está mostrando aqui. Né? Pode levar lá na tela, lá pertinho da tela, pode mostrar. Tá ao vivo aí, tá ao vivo no Bradock Show, gente. Assistam lá, mas não deixe de dar o like aqui com a gente aqui, tá ok? Tá? Beleza, então. Então, voltando aqui. Então, gente, o que é que acontece? É importante o seu compartilhamento, a sua inscrição, é muito importante pra gente que é cristão, é muito importante, porque a gente apoia pessoas bacanas como Jair Messias Bolsonaro. Bolsonaro News não é à toa que a gente botou esse número nesse canal. Por quê? Porque apoiamos o Bolsonaro. Cara, como é que a gente vai fazer para a gente... Nós temos esse canal, nós temos outro canal, Mito Brasil, também, foi uma homenagem a Jair Bolsonaro, naquelas coisas que acontecia, né, que Bolsonaro... Dizem, segundo a informação que a gente tem lá da turma lá da esquerda, que Bolsonaro saía de madrugada lá e a pé, lá de Brasília até Manaus, até na Amazônia, riscavam para fumar um cigarro e riscavam fósforo lá para pegar fogo, tá vendo? Gente, brincadeiras à parte,
Mas olha só como é que está o governo Lula. Ele quer jogar a culpa em cima da manifestação do dia 7 de setembro. Vou te interromper aqui, ó, para enviar um salve para Vladimir Honorato, que disse boa noite na nossa live. Boa noite, Vladimir. Vladimir, tamo junto. Boa noite para todos os patriotas que continuam apoiando o Bolsonaro, né? E que agora também estão apoiando Pablo Marçal. Sim, vamos lá. Então, para finalizar aqui meu comentário, gente, para finalizar esse comentário aqui sobre o Jair Bolsonaro, é que a Amazônia não pega fogo. Agora, em todo o Brasil, aqui no Rio de Janeiro, tu passa aqui, o tempo está quente no Rio de Janeiro. O Rio de Janeiro já é quente por natureza, mas está pegando fogo em São Paulo, em todo o Brasil está pegando fogo. Tá vendo? Tá pegando fogo. Agora, o PT, como eles são covardes, eles não assumem responsabilidade. Estão com 2 anos no governo, tá aí. Cadê a grande estrada? Cadê o grande projeto que esses caras fizeram? Não. O caso dele é taxar o povo brasileiro. Ah, porque a picanha tá barata. Beleza. Tá barato. Mas a pessoa não tem dinheiro para comprar, meu amigo. E aí, como é que fica? Não tem dinheiro. Cadê a cerveja baratinha? A cerveja e a picanha que ele ia fazer o pessoal. O nordestino, eles têm que abrir o olho com isso. Tá lá o nordestino sofrendo. Eu tive agora esse tempo no Ceará e vi como tá a coisa tá ruim no interior do Ceará, naquela região do Maranhão, Piauí, Maranhão, Piauí. Amigo, o pessoal tô comendo osso de picanha, tá? A R$ 8,99. Tinha até esse vídeo, mas eu até queria por onde está esse vídeo, tá? Mas já passou aí no canal. Osso de picanha a R$ 8,99 o quilo. E aí o cara diz assim, porque nós estamos dando Bolsa Família. Bolsa Família para eles é como se a pessoa tivesse empregado. Isso ali não é bolsa sacanagem, aquilo ali, rapaz. Você tem que botar a empresa tem que vir para o Brasil. É difícil agora, né? Porque com essa história do Elon Musk é muito difícil. Tá? A empresa, enquanto não mudar e não impeachment o Alexandre de Moraes, eu espero que o Romário daquele. Nós vamos se encontrar, Romário. Nós vamos se encontrar. Eu quero dar parabéns. Eu quero falar contigo. Quero dar parabéns para você. Eu quero dar parabéns para você. Ideias. Que você nunca mais peça voto para a gente aqui do Rio de Janeiro. Esquece que você foi eleito nas costas do Bolsonaro, tá? E do Silas Malafaia. O Silas Malafaia deve isso, tá? O Silas deve isso, porque ele pediu voto para o Romário do lado do Bolsonaro, tá? Eu sei disso aqui. O Romário não merece a credibilidade da direita. Tá vendo? Não merece. É covarde, também é covarde. É covarde porque até agora, se ele fosse... Cara, eu andei em várias manifestações do Bolsonaro aqui no Rio de Janeiro, em outros lugares, mas nunca vi o Romário em nenhuma manifestação apoiando o Bolsonaro. Nunca vi. É um cara incapaz de qualquer coisa. Agora, tem um rabo preso de processos aí, processos particulares aí, fazer o quê? Os processos só acabaram com ele depois que ele virou senador. Senador pela segunda vez. E só foi ser senador aqui do Rio de Janeiro por causa que o Daniel Silveira estava preso. Porque se tivesse solto, ele não teria sido. Porque Daniel Silveira batia ele de 10-0. Tá vendo? Mas, infelizmente, o Daniel Silveira estava naquele problema lá da prisão. Aí ele não pôde fazer como é que diz? Se expor mais na televisão. Ele se expôs lá na internet, ganhou parece que 1.800.000 votos. Tá vendo? Não deu para concorrer porque ele não pôde se expor na televisão, porque não podia isso, não podia aquilo. Contra esse Alexandre de Moraes que tem que ser preso a hora, no momento que tudo estiver certinho. Porque se ele não for preso aqui, ele vai ser preso nos Estados Unidos. Vai vendo. Exato. Tá okay? Exatamente, né? Primeiramente eu tenho que destacar, né? Justamente o que o Bolsonaro disse aqui no começo, né? Abre aspas, aponte uma ação de alguém do STF contra Lula. Tem exatamente o contrário, sempre favorável. Como Flávio Dino agora diz que o Lula pode gastar à vontade fora do previsto no orçamento para combater o aumento das queimadas, né? Fecha aspas, né? É realmente isso que está acontecendo. Você não vê os ministros do STF se opondo ao desgoverno do Lula. Muito pelo contrário, sempre eles estão favoráveis, inclusive
Alexandre de Moraes e Barroso foram para a cerimônia entre aspas, do Lula no 7 de setembro, Pra ninguém, né? onde a população não tinha, Povo, né? tá tudo bom. A gente se questiona muito, né? Cadê os 60 milhões, né? Que tanto falavam, né, que o Lula tinha, né? É porque a gente não pode falar especificamente sobre tais processos aqui no Brasil, né? Até porque aqui, né, alguns assuntos aqui no Brasil são censuráveis, né? O que é um absurdo, né? Porque o sistema ao qual, né, o Brasil instaurou, né, só existe justamente em Bangladesh e Butão, né? Ou seja, né, o Brasil está junto justamente com essa escória do mundo, né? Com essa escória do mundo, né? Não há transparência, né? O artigo 37 não é respeitado há muito tempo, né? Tendo em vista, né, que todo processo é secreto, né? E não público, né? E não transparente. Tirem suas próprias conclusões, né? Mas, em outro quesito, onde o Brasil, né, se juntou a países totalitários, foi na questão da censura, principalmente ao ex/Twitter, né? No qual o Brasil se juntou justamente com China, Coreia do Norte, Irã, até mesmo Venezuela, né? Países totalitários, países comunistas, né? E é o que eu sempre disse aqui, né? O comunismo, tanto o comunismo quanto o socialismo, nunca funcionaram em país nenhum. Não serão no Brasil que irão funcionar. Ponto final, né? Ponto final. Por que querem tanto insistir nessas ideologias, né? Por que tanto querem insistir, né, em feminismo, liberação das drogas, liberação do aborto? Porque a gente vê sempre um movimento, né, onde ao qual o STF quer porque quer, né, andar para frente com essa agenda nefasta, agenda 2030, onde ao qual pregam igualdade, né, mas o que a esquerda quer é que os semideuses, entre aspas, se sobreponham, né, à normalidade, né? Por que eu digo isso? Porque mesmo que os ministros do STF não admitam, né, que o comunismo não existe, né, na verdade, essa ideologia existe sim. É só você olhar, né, o que foi feito justamente aqui no país vizinho, Venezuela, né? O comunismo ele foi implementado com sucesso, tanto que recentemente o Maduro esteve no Brasil, né, e foi recebido com um tapete vermelho pelo Lula, né? Se o Brasil não estivesse à deriva, se o Brasil estivesse com o Bolsonaro ainda no Palácio do Planalto, né, logicamente que o Maduro, né, estaria mais um passo para a cadeia, né? O Lula foi preso, né, mas o sujeito acabou sendo solto através de uma manobra do Fachin, né, que também proibiu operações policiais no Rio de Janeiro, diga-se de passagem, né? O que mostra, né, novamente o viés por parte não, né? Por parte, né, do STF, né? A maioria foi indicado, né? Por Lula e Dilma, né? Não à toa, né? Não à toa que eles querem tanto, né? Levarem as agendas nefastas deles adiante, né? Não cabe muito a nós comentarmos sobre isso, até porque eles
Eles querem uma distração para que a população fique inerte para que eles andem com essas ideologias. Mas só que isso não vai acontecer, né? Porque parte da população realmente está muito mais acordada, né? Muito mais acordada e eles não contavam com isso, justamente, né? Manifestações têm ocorrido, né? E o sistema tem tremido, né? Por mais que eles não admitam isso, né? Nos bastidores eles estão lá comentando, denegrindo, né? Denegrindo, que é o que todo esquerdista faz contra a direita. Mas um outro ponto que acontece é que a esquerda acusa a direita daquilo que faz, ou daquilo que é, né? Então não adianta um ou outro ministro, ou até mesmo Lula, dizer que faz democracia, sendo que justamente que a gente mais vê, né, por parte desses ministros do STF são eles agindo contra as nossas leis. Não adianta eles falarem, resumidamente, não adianta eles falarem que fazem democracia, sendo que eles apoiam atos antidemocráticos, atos que estão fora das leis, como por exemplo, né, como por exemplo, o inquérito das milícias digitais, ou até mesmo o inquérito dos atos antidemocráticos, né? Novamente, né? O tiro, né, sai pela culatra. Por quê? Porque a esquerda, os ministros do STF, por assim dizer, que são de esquerda, né, não mandam no Brasil, né? Eles acabam destruindo o Brasil, né? Muito pelo contrário, eles acabam destruindo o Brasil, né? Com essas ações nefastas, né? Agora o que a gente vê é parte da esquerda, né? Se não toda, né? Querendo acusar o Bolsonaro, né? Ou até mesmo o Malafaia de ocasionar os aumentos dos incêndios no Brasil. Sendo que Bolsonaro já não faz parte do Palácio do Planalto. Há 2 anos, é 2 anos. Ele já saiu com o seu governo há muito tempo, né? Até porque o TSE quis assim, né? O TSE quis assim, né? Tanto que o próprio TSE, né, permitiu que o Lula tivesse mais inversões de rádio do que propriamente o Bolsonaro no Nordeste, né? Não preciso acreditar em mim, é só vocês acreditarem nos fatos e contra fatos do argumento, tá? Por mais que a esquerda, junto ali, né, da USP, queiram dizer que manifestações de direito tenham contido, né, ali 30 mil pessoas, né? Na verdade, as fotos, as imagens mostram diferente, né? Que mais de 1 milhão de pessoas passaram somente na última manifestação na Paulista, né? Então não adianta eles quererem até mesmo isolar a direita, né? Não repercutindo manifestações, tanto manifestações quanto recepções do Bolsonaro, sendo que, novamente, né, os vídeos, né, os fatos mostram um cenário totalmente diferente, né? Diferentemente do Lula, que não sai nas ruas, o Bolsonaro sai por onde vai é aclamado, né? Não foi destoante nessa visita dele recente pelo Nordeste, né? Local esse que foi supervalorizado no governo do próprio presidente Bolsonaro, ao qual ele levou água para aquela região, né? Enfim, realmente o Bolsonaro acertou em suas palavras, né? Dizer que Malafaia tá aumentando os incêndios do Brasil é de uma inescrupulosidade sem precedente. Posso ter minhas críticas ao Malafaia, mas nesse quesito, né, a esquerda erra e erra muito,
erra muito, né? Porque, novamente, né, o desgoverno não quer se responsabilizar, né, por aquilo, né, por aquilo que os nossos olhos veem, né, com frequência, né, que é o quê? Né? Aumento não só nos incêndios, mas também no preço dos alimentos, né? Também no preço dos combustíveis, né? O irônico é que o Lula dizia que o aumento no preço dos combustíveis era responsabilidade do presidente da República. E agora? O que o Lula tem a dizer? Né? Agora imagina que é a culpa do Bolsonaro. Outra, né? É de uma irresponsabilidade sem precedentes, né? Os ministros do STF, né? Autorizarem que o desgoverno gaste à vontade para conter os incêndios no Brasil, né? Porque esses gastos saem de algum lugar. O povo Né? vai pagar isso aí. Dinheiro não nasce em árvore. Né? Então é de uma irresponsabilidade sem precedente os ministros do STF aprovarem, né, para que o desgoverno, gaste como quiser, né, gaste quanto quiser para conter os incêndios no Brasil. Né? Quer dizer, eles não estão dizendo que é fake news, eles estão dizendo que é culpa do Bolsonaro. Né? Que é uma vergonha, é inadmissível, né? Inadmissível, né? Enfim, não cabe mais a gente, muito mais a gente falar sobre o assunto, né? Apenas parabenizar o presidente Bolsonaro, né? Nessa questão de união do PT com o Alexandre de Moraes, né? Afinal de contas, né? O TSE fez de tudo para eleger o Larápio. Larápio esse que sequer deveria estar candidato, né? Sequer deveria estar se candidatando, né? Deveria estar numa jaula, deveria estar preso, não solto e elegível. Né? Inclusive, recentemente, o Lula, né, se gabou por ter indicado um comunista para o STF, né? Que é uma situação vergonhosa, né? Enfim, parabenizar o presidente Bolsonaro, prestar meu repúdio tanto ao PT quanto ao Alexandre de Moraes. Tá ok, meus amigos? Então inscreva-se, compartilhe, deixe seu like, é muito importante o seu like, ajuda a gente aqui a levar nossa voz cada vez mais longe, é muito importante. Vamos aqui para uma palavra, vamos lá para o Salmo, abra sua Bíblia aí com calma, folheia ela, vai lá no Salmo 71, que diz assim: em ti, Senhor, confiarei, nunca seja eu confundido, quer dizer, nunca vou confundir, não quero me confundir, nunca me confunda, entendeu? Livra-me da tua justiça e faz eu escapar, inclinar aos teus ouvidos mim, para mim, para mim, salve-me, para mim, salve-me. Então, esse é um negócio de justiça. Esses salmos, eles são bacanas, são maravilhosos para você ler e entender, que fala de justiça. Então, que Deus olhe para você como uma pessoa maravilhosa, bem, assim como nós olhamos para Jesus Cristo. É muito importante. O Salmo 71 é muito importante você ler esse salmo, é muito legal. Tanto que o Salmo 70 como o Salmo 71. Meus amigos, inscreva-se, compartilhe, deixe seu like, é muito importante seu like, seu compartilhamento. Quando você dá o like aqui, você ajuda nosso canal a crescer cada vez mais, a pessoas ouvir mais. Por exemplo, nós estamos nesse momento no Instagram, Facebook, WhatsApp, certo? Estamos no TikTok, certo? Tem alguns pedaços de vídeo, corte de vídeo nosso, lá no Kawaii, porque ele não permite ali 20 segundos, 30 segundos no máximo de vídeo. O vídeo não pode ser longo ali. Então, ó, compartilhe, se inscreve, compartilhe, deixe seu like, é muito importante, seu like e compartilhamento. Em breve voltaremos com o X, tá dizendo para lá. E aí, o canal do X, tá dizendo. Vamos ao segundo tema Isso, desta live, que fala justamente sobre o assunto X/Twitter. O próprio, né, Twitter/X, volta a ficar indisponível no Brasil. A rede social interrompeu o uso de serviço de cibersegurança que driblou a suspensão da plataforma. Revista Oeste. Vamos seguindo aqui com uma outra matéria, Revista Oeste também.
Twitter/X decide cumprir decisões de Moraes para voltar a atuar no Brasil, diz emissora. Ainda de acordo com a emissora, né, a equipe jurídica de Musk nos Estados Unidos o convenceu a seguir as ordens do ministro, entre aspas, né? Revista Oeste. Terceira matéria, está lá no jornal, está lá na Revista Oeste também. O deputado propõe audiência pública congressista norte-americanos para debater o bloqueio do X no Brasil. Deputado propõe audiência pública congressista norte-americano para debater o bloqueio do X no Brasil. Revista Oeste. Revista Oeste também, né? Moraes multa Twitter/X e Starlink em 5 milhões por drible em bloqueio de rede social. Decisão foi publicada com um edital, entre aspas, e intimidação, já que a empresa não possui mais representante legal no Brasil. Revista Oeste. Por fim aqui, Hora Brasília, Moraes determina multa de 50 mil por uso extremado do X, mas não define o que seria, abre aspas, uso extremado, fecha aspas. Hora Brasília. Enfim, pode mostrar as matérias e seguir traremos as nossas opiniões. Tá ok, meus amigos? Então a matéria tá aqui. Vamos começar por essa matéria, vai aqui para depois não ficar falando que é fake news. Eles que fazem muita fake news, a gente não faz nada. O X volta a ficar indisponível no Brasil, ok? Alexandre Barroso, Twitter decide cumprir ordens de Moraes. Não é bem assim, não. A história não é bem assim, a revista errou aqui. Deputado propõe audiência pública para discutir a saída do X do Brasil, tá? Revista Oeste, vamos aqui. Moraes multa Twitter e Starlink por 5 milhões. Eu não vou nem para falar tudo isso aqui, vamos para cá. Chegou. É como eu vinha falando para vocês. A revista está dizendo aí que está cumprindo as ordens de Moraes. Beleza, show, legal. Mas só que tem que não é bem assim. Não é bem assim. O Elon Musk é um cara bilionário e ano que vem será um trilionário no mundo. É o único trilionário do mundo. Vai vendo, Brasil. Então, o que é que acontece? Há várias pegadinhas nisso aqui. Ele aparentemente cumpriu, arranjou lá a equipe de advogados para advogar para Starlink, para o X. Mas tem uma pegadinha nisso aí, como eu vinha falando para vocês. Tem uma pegadinha em tudo isso aí. É que nos Estados Unidos existe um projeto que vão votar lá no Congresso Nacional dos Estados Unidos, Congresso Americano, para ser caçado vistos dos ministros do STF. Todos eles, nenhum. Não vai sobrar nenhum. Tá? São um bando de pessoas que ficam caladas, por exemplo, os que o Bolsonaro colocou lá, estão lá fazendo porcaria nenhuma, tá entendendo? Estão legislando, em vez de fazer o trabalho deles, querem negócio agora, covardia mesmo, é no Senado. Ali é covarde total. Ali é uma quadrilha de covarde. São quadrilheiros de covarde no Senado. Os que assinaram está tranquilo, mas os covardes são aqueles covardes que não assinaram, tá vendo? Que tem o rabo preso no STF. Não era para ter. Não era para ter. Entendeu? Mas eles têm o rabo preso, são todos cheios de processo. Tudo deve para eles lá. Entendeu? Uma indagação que não deixa nenhum negócio, para onde vai esse dinheiro dessas multas? Entendeu? Multa para cá, 30, 22 milhões para o PL, não sei quanto pela mão, tudo. Beleza. Para onde vai? Ô, gente, me ajuda aí. Para onde vai esse dinheirama toda? Entendeu? Para onde vai? Certo? Eu só te digo uma coisa. O Alexandre de Moraes nunca mais botará o pé nos Estados Unidos. Porque se ele botar o pé, ele será preso, tá? Tô avisando para vocês. Todas as noites, quando eu dobro no joelho, Jesus Cristo vem no meu ouvido e diz, ó, não se preocupe, relaxa, dorme seu sono tranquilo, que isso será revestido,
em meu nome, certo? Então, não só ele, como Barroso, aquele negócio perdeu o Mané, teve esse negócio perdeu o Mané, não enche o saco, tá entendendo? Tem isso, tá entendendo? Tem aquela outra história, cabulosa, a história dos Mantovani sobre que ele achou, quem bateu primeiro, a gente sabe de tudo. Quem bateu primeiro foi o filho de Moraes. Depois ele saiu estribuchando, chamando as pessoas de manter um vídeo, pedacinho do vídeo aí que a gente sabe disso aqui, que ele fala. Será pago, meu amigo. Você pagará pelos teus erros, pagará pelos teus crimes, pelas aquelas pessoas que estão do 8 de janeiro, que não fizeram nada, estão presos até hoje. Tu vê que ninguém quer fazer acordo com esses caras. Eles queriam que o Mantovani fizesse acordo, não admitisse que fizeram. Não, negativo. Se não se errou, tem que pedir desculpa e aceitar os argumentos dele. Mas se não fez errado, o diabo, o demônio, ele pode te enganar hoje, pode te enganar amanhã, mas não te enganará para sempre, porque a vitória é do ser humano honesto e trabalhador. E um dia, pode ter certeza, aqui não tem para onde correr. Essa nossa justiça aqui era muito falha. Nós temos um STF, que é a última corte, mas ela não parece ser a última corte, que ela fica legislando, tomando a frente dos deputados. E eu estou vendo assim, eu sinto assim um cheiro de acordão, tá entendendo, ali dentro ali, porque os deputados já não falam muito pouco, os senadores falam muito pouco, mas vamos ver até onde vai isso aí. Tá na hora de botar o Alexandre para rua, tá? Tá na hora. Eu oro e dobro meu joelho. Em seu nome, Jesus Cristo. Eu tenho fé no Senhor, porque eu confio no que você bota no meu coração. Verdade, patriotismo, responsabilidade, amor ao meu país. Que um dia esse cara estará pagando pelos seus erros. Não aqui, mas com o Senhor aí. E o horário dele vai chegar. Não tem jeito, não tem por onde correr. Outro detalhe, gente, outro detalhe muito maravilhoso. A partir da nova legislação, nós vamos mudar esses senadores aí, em nome de Jesus, em 2026. Vamos mudar para que esteja maior parte, igual no Congresso, esteja maior parte conservador, para ministro nenhum querer botar banca com Senado nenhum, tá entendendo? Porque eles botam aqui, porque tem Jade Barbalho, tem Renan Calheiros, são tudo comunistas. É uma cambada de comunistas. Cambada de comunistas. É a mesma coisa que tem ali daqui a pouco o Nil vai falar sobre o debate de hoje. Ali também é a cambada de comunistas. Tá entendendo? Cambada. Então, o que é que eu tenho para falar para vocês aqui? Não desista do Brasil. O Elon Musk, que sabe o que está fazendo. Vamos confiar no cara. Ele falou temporariamente, porque ele falou com o Gustavo Gaia. Gustavo Gaia fala inglês muito bem. Muito bem. Falou com ele durante a noite. Falou meia hora. Entendeu? E pode ter certeza. Pode ter certeza. Que bomba para botar o Alexandre de Moraes na rua, vê aí, porque o Green, ele vem, ele vai. Outra coisa, se ele tentar fazer alguma coisa contra o jornalista que está botando essas coisas na Folha de São Paulo, pode ter certeza. Aí é que já não entra nos Estados Unidos agora, faz um cálculo daqui mais no tempo, duvido, não entra, não entra. Porque se ele botar nos Estados Unidos, ele vai ser escorraçado nos Estados Unidos pelos brasileiros que estão lá, refugiados lá. Lá ele não pode mandar prender ninguém, porque lá ele não manda nada. Lá ele é uma pessoa comum igual ao outro. Pode inclusive apanhar lá, tá? Pode tomar um cascudinho, só contra a violência. Pode tomar um cascudinho. Barroso, ele se esconde do pessoal quando eles vão para os Estados Unidos. Entendeu? Deixa um tempinho, vamos deixar as coisas rolar, vamos entregar na mão do Senhor Jesus Cristo. Ele sabe que nosso país, a maioria é conservador. E ano que vem, 100% serão cristão e conservador. Ok, gente? Então, chegou a hora. O Elon Musk não está fazendo isso porque está fazendo isso com inteligência, com sabedoria, que é muito inteligente. Coisa que ele gera milhares de empregos no mundo inteiro. Não é só nos Estados Unidos, é no mundo inteiro. Agora, o Congresso dos Estados Unidos está discutindo, vão caçar os vistos dos ministros do STF. Eles nunca mais botarão um pé nos Estados Unidos.
tá? Acorda, Brasil. Acorda, fica atento sobre o que tem uma bomba que vai estourar aqui no Brasil. Bomba, sabe o que é bomba? Por que eu digo assim, bomba? Sim. Tá na hora de quebrar sigilo bancário de ministro do STF, gente. Tá na hora. Para de ser senadores, para de covardia. Para de covardia. Quero saber para onde vai esse dinheiro essa grana desses milhões aí que é essas multas aí, tá ok? Vamos lá então, né? Primeiramente, a gente tem que se questionar o seguinte: o que seria o uso extremado da rede social X/Twitter, pessoal? O que seria o uso extremado da rede social X/Twitter? Para começo de conversa. Né? Outra. Se é para punir o Twitter/X, por conta de não ter representante legal no Brasil, por que não punir as outras redes sociais por não ter representação também? Né? Não faz sentido nenhum. Né? O que me parece, né, o que notoriamente parece, é que o X está sendo Perseguido. alvo por conta do viés do Elon Musk, Direita, conservador. que é de direita. Não tem outra. Né? E tanto quanto o Elon Musk está sendo tratado muito bem, né? Muito bem por aqueles que defendem justamente a liberdade de expressão, né? O Moraes se encontra com inveja. 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 Você tem inveja do Bolsonaro, Inveja, raiva, ódio, é tudo que o esquerdista acaba disseminando. Né? E o mesmo Moraes diz que comunismo não existe. Ele é o sujeito é a própria representação da esquerda no Brasil. Todo esquerdista é comunista, tá? Que fez de tudo, né? Que fez de tudo para tirar o Bolsonaro do Planalto e eleger o Lula naquela normalidade de outubro de 2022, né? Sistema esse, processo eleitoral esse que é só defendido pelo Alexandre de Moraes, né? Não é defendido pelos países democráticos mais sérios, né? O sistema aqui do Brasil, o processo do Brasil, né? O processo político do Brasil, né? Ele só é feito justamente em Bangladesh e Butão. Insisto nessa tecla, né? Porque o artigo 37 não está sendo respeitado. O artigo 37 não está sendo respeitado há muito tempo. O que o artigo 37 diz? Que o princípio da publicidade tem que ser seguido no nosso processo do Brasil, nosso processo político do Brasil. Mas parece que para a esquerda, parece que para o sistema, quanto mais secreto o processo, melhor. O que deveria uma situação que deveria ser o contrário. Deveria ser, quanto mais transparência, melhor. Por que não a impressão do voto? Isso. Tirem suas próprias conclusões. Mas o Bolsonaro não se tornou inelegível, por conta em si da reunião com embaixadores, mas do que foi tratado, justamente nessa ocasião. Porque era a prerrogativa do presidente da República fazer reunião com embaixadores na hora que ele bem entendesse. O que incomodou o sistema foi o fato, foi o assunto que o Bolsonaro tratou naquela reunião. Ali ele falava, quanto mais transparência, melhor. Quanto mais o processo democrático, melhor. Mas, sempre quando a gente fala sobre mais liberdade, no processo político do Brasil, mas
os ministros do STF se incomodam, né? Porque eles não querem, né? Não querem democracia plena, né? Por mais que eles falem em democracia, o que eles querem de fato, né, é o totalitarismo, tanto que defendem a regulação, essa regulação das redes sociais. O que é a regulação das redes sociais? Traduzindo, censura. Censura. Né? Resumidamente, né, não só o desgoverno que não quer ser criticado, mas os ministros do STF também não querem. Então Né? pega o seu banquinho fora. O ponto é que quem não quer ser criticado ou hostilizado, que não exerça cargos públicos. Né? Que o Alexandre de Moraes, né, se ele tiver incomodado mesmo, que esse sujeito se candidate. Se candidate. Né? Tendo em vista que o próprio interferia em ações do executivo na época do presidente Bolsonaro. Né? Não só do executivo em si, mas do legislativo também, porque o STF quer legislar ao invés de julgar. Ao invés de julgar. Né? E outra, né? O Moraes parece que prazer em prender por prender. Né? Prender por prender. Porque assim, né? Porque assim, o sujeito não tem motivo nenhum. Né? O que me tem, né? Realmente, né? Inveja, raiva da direita. Da direita. Né? Porque a direita não é hipócrita. Né? Diferentemente dessa esquerda torpe. Né? O que defendemos? Quais bandeiras que nós defendemos sempre aqui? São as bandeiras da liberdade de expressão, propriedade privada, Estado mínimo. Né? O que a gente vê no atual desgoverno? 39 ministérios. Muitos desses ministros indicados pelo Larápio, pelo Lula, né? A gente desconhece quem são. Né? É capaz da gente saber, hoje em dia, né? É capaz da gente saber muito mais a escalação do Flamengo do que propriamente um ministro, né? Meia dúzia de ministros do desgoverno Lula. Né? Contra fatos no argumentos. Né? Hoje em dia, né, a população se encontra muito mais politizada. Né? A política está acima do futebol. Né? O futebol não deixa de ser bom, né? Por isso, né? Mas deve ser um lazer, né? Porque a política tem que ser tratada com seriedade, né? Muitos também acabam fazendo apostas esportivas, né? levando a situação do futebol para outros cantos, né? Mas enfim, tirem suas próprias conclusões, né? A política hoje em dia, né, tá acima do futebol, né? Que é assim que tem que ser, né? Enfim, a gente não vê, né? A gente não vê por parte de Alexandre de Moraes julgamentos, né? Apenas inquéritos advindos desse sujeito, né? Inconstitucionais e também sem base jurídica. Tanto que o Sebastião Coelho, né, criticou por diversas vezes o Alexandre de Moraes pelo que ele está fazendo. Né? O Daniel Silveira se encontra preso até o presente momento. Foi uma crocodilagem sem precedentes o que o STF fez contra ele. Né? Afinal de contas, ele tinha um decreto de graça, né? Um indulto de graça, concedido pelo presidente Bolsonaro. Né? Mas esse indulto de graça não foi respeitado. Né? Existe, né, esse sujeito que compõe o STF, que é Alexandre de Moraes, que quer estar acima do bem e do mal. Né? Não, tanto que você vê o tempo todo, né, o sujeito,
né, o sujeito concedendo ordens ilegais contra não só o X, né, mas também contra todas as outras redes sociais, porque é o seguinte, né, as outras redes sociais não contestam o que o Moraes vem fazendo, né? O X que teve, por assim dizer, a coragem de se levantar contra, né? Disse não é bem assim. Nós queremos respeitar a Constituição do Brasil, mas os guardiões da Constituição, né, não seguem justamente as nossas leis. E quem está à margem das leis é o quê? É criminoso. Criminoso. Isso. Né? Então, os ministros do STF devem ser tratados como tais. Né? Afinal de contas, eles não estão acima do bem e do mal. Né? Porque todo poder emana do povo. Logicamente, se esse mesmo povo souber escolher seu representante corretamente. Né? A gente duvida muito que o Larap tenha tido 60 milhões. Né? Mas não justifica uma censura prévia para com uma rede social ao qual defende liberdade, o direito de se expressar sem limites praticamente. Né? Quer dizer, o X sempre esteve na linha, né? Mas esse fator não conta para os ministros do STF, tanto que até alguns se silenciam diante do que Moraes vem fazendo, que é o caso de André Mendonça e Cássio Nunes, que foram indicados pelo Bolsonaro. Né? Bolsonaro errou nessas indicações, né? Mas o maior omisso, né, quanto a tudo que está acontecendo é Rodrigo Pacheco, que não põe para frente os impeachments contra os ministros do STF. Né? Então deixo meu repúdio ao Rodrigo Pacheco, né? Mas também, né, a Alexandre de Moraes, meus parabéns ao Elon Musk, né, por desafiar essa lógica, entre aspas, né, esquerdista, né, que quer um cenário mais terrível possível, né? Enfim, eles querem o quanto pior melhor, né? Eles querem a desgraça para o Brasil, né? Enfim, tirem suas próprias conclusões, né? Novamente, né? Dizer que Elon Musk me representa, né? Afinal de contas, ele defende tudo aquilo, né? Tudo aquilo que é mais sagrado, né? Liberdade, né? Liberdade não tem preço, né? Desde liberdade de expressão até mesmo o direito de vir, né? Não podemos negligenciar essa questão ou até mesmo relativizá-la, né, na verdade, relativizá-la, né? Muito pelo contrário, né? Não existe democracia sem liberdade, né? E logicamente que o preço da liberdade é a eterna vigilância. Tá ok, meus amigos? Então inscreva-se, compartilhe, deixe seu like, é muito importante seu like, seu compartilhamento. Lembrando que nós temos live nesse canal Brasil no Ponto News, toda segunda, quarta, sexta-feira, a partir das 19 horas. Então, dedo no like, compartilhando, é muito importante. Você que está aí me olhando agora aqui, deixe seu like aí de sair da live aqui. Vamos aqui para um salmo aqui, que é um dos maiores salmos também da Bíblia Sagrada, que é o Salmo 40, a partir do versículo 1, que diz assim, vamos lá. Espere com paciência no Senhor, e Ele inclinou para me ouvir o meu clamor. Então, quando você tiver... Agora chega naquilo que eu falei sobre você. Todas as noites, antes de eu dormir, faço uma oração do Pai Nosso e vou dormir em paz com Jesus. Certo? Por quê? À noite, vem os anjos enviados por Deus, que me diz, filho, não fique tranquilo, confie em mim, entendeu? Que a vitória será do Brasil e do povo brasileiro. Aguarde,
Então vamos confiar na palavra do Senhor Jesus Cristo, porque Ele é fiel. Vamos aguardar, tá vendo? O mal, ele não leva muito tempo. Ele pode fazer mal hoje, pode fazer o mal amanhã, mas um dia a casa cai. E a casa caiu para esse esquerdopata, tá ok? Se inscreve, compartilhe, deixa como uma cambada de esquerdopatas, tá vendo? Agora STF e Lula junto, tá vendo? Parece filiar, né? Parece duas empresas que se unem ali. Meu Deus do céu. Quer dizer, 24 horas para o Bolsonaro, 24 horas para o Bolsonaro, por Lula, outro tem que gastar o quê, ô cara pálida? Que tu largou o Maranhão numa penenga danada. O Flávio Dino tinha que ser preso pelo povo do Maranhão, porque esse cara não merece estar sentado na cadeira do STF e nem tive ser governador mentindo para a população o tempo todo. Tá ok? Like e compartilhamento, tá ok, gente? Vamos que vamos. Exatamente, né? E ainda sobre o segundo tema, né? Temos aqui uma matéria que acabou de sair, né? O X tem algumas horas para provar a representação no Brasil. Pleno News, né? Uma matéria que acabou de sair, que está lá no jornal Pleno News. O X tem algumas horas para provar a representação no Brasil. Enfim, vamos aqui ao último tema desta live. Paraná Pesquisas. Nunes sobe, Boulos cai e Marçal fica estável. Atual prefeito de São Paulo lidera as intenções de voto na disputa pelo Executivo paulistano. O novo levantamento do Instituto Paraná, divulgado nesta sexta-feira sobre as intenções de voto para a Prefeitura de São Paulo, mostra Nunes com 26,8%, Boulos com 23,7% e o empresário Pablo Marçal com 21%. A margem de erro é de 2,6 pontos percentuais para mais ou menos. Pleno News. Vamos seguindo aqui com uma outra matéria, que também está no jornal Pleno News. Marçal adota postura light em debate. Abre aspas, nunca fui palhaço. Fecha aspas, empresário pediu perdão aos eleitores paulistanos. Com uma postura, Pablo Marçal disse, com uma postura mais light, né? Pablo Marçal disse durante debate no SBT, nesta sexta-feira, que daqui em diante irá mostrar sua melhor versão. O candidato à Prefeitura de São Paulo pediu perdão aos eleitores paulistanos. Abre aspas, aproveitando essa oportunidade, eu quero pedir perdão para todo eleitor paulistano, a campanha começa agora, fecha aspas, declarou Pablo Marçal. Ainda de acordo com o empresário, suas atitudes até este momento de campanha tiveram como objetivo expor o caráter de cada um dos outros candidatos. Abre aspas, novamente, a minha tentativa até o último debate foi expor o caráter de cada um. Alguém que precisa de internação psiquiátrica tem um perfil ditatorial de alguém que tem BO em relação à violência doméstica, fecha aspas, disse em referência aos seus opositores do pleito. Ainda de acordo com Pablo Marçal, abre aspas, em todos os debates, nunca fui o palhaço. Eu sempre respondi aos palhaços, eu sempre... Alguém escrever sua proposta ou chamar marqueteiro para fazer você ficar parecendo um Lula paz e amor, não vai convencer ninguém. As pessoas querem saber qual é a sua versão e qual a sua melhor versão. E a pior, né? A minha pior eu já mostrei nos debates, fecha aspas, acrescentou o empresário. Ainda no primeiro bloco do debate, em que cada deputado poderia escolher para quem perguntar, o empresário foi ignorado por seus adversários por 23 minutos. Sua primeira oportunidade de fala foi quando Tabata Amaral o questionou sobre o tema educação. É uma matéria que está no jornal Pleno News, né? Matéria completa, né? Que fala sobre o debate no SBT, ao qual justamente Bolsonaro, né? O novo Bolsonaro, Pablo Marçal, né? Tem tudo a ver. Não tem nada a ver. Acredito que tem. Bolsonaro é nacional, Pablo Marçal
Bota isso. O Pablo Marçal me lembra muito o Bolsonaro, né? Bolsonaro é local, ele é Bolsonaro nacional, tá entendendo? Tem que diferenciar isso. Vamos lá. Já estou até me adiantando aqui. O Pablo Marçal está me lembrando muito o Bolsonaro. Pablo Marçal adota postura light em debate. Abre aspas, nunca fui palhaço. Fecha aspas. Pleno News. Vamos seguindo aqui, ó. Debate no SBT. Aliás, vou ler essa matéria aqui antes. César Filho diz que avisou um por um debate, abre aspas, honre o local, fecha aspas. Jornalista fez declarações sobre bastidores, Pleno News. Debate no SBT, Datena e Marçal ficaram no mesmo lado do estúdio. Candidatos ficaram separados apenas pelo Boulos. Pleno News. Jornal Brado, Datena comete gafe e diz que defende agressores há 26 anos. Datena comete gafe e diz que defende criminosos há 26 anos. A declaração foi feita em debate no SBT nesta sexta-feira. Jornal Brado, Pleno News. Boulos vai embora sem falar com a imprensa. Após debate no SBT, demais participantes aceitaram conceder entrevista, segundo relatou o portal. Por fim, Gazeta Brasil, Boulos defende aliado. Boulos defende aliado investigado por ela com o PCC. Abre aspas, não houve... Ele diz que não houve indiciamento, né? O sujeito diz que não houve indiciamento, né? Enfim, Gazeta Brasil. Enfim, pode mostrar a matéria se vamos das nossas opiniões finais. Tá ok, meus amigos? Então vamos levar a matéria daqui. Vamos dar uma olhadinha aqui, com calma aqui. Tá? Aqui, ó. Caiu aqui. Para na pesquisa, diz que Nunes está habilitando. Então, os três empatados. Vamos ser sinceros, tá? Daqui a pouco eu vou falar sobre isso aqui. Pleno News. Vamos aqui para essa outra matéria que está aqui. Marçal adota nova postura light no debate. Tá? Vamos lá. Vamos lá. César Filho avisou para honrar o local, tá? Vamos aqui para Pleno News novamente, gente. Datena fica lado a lado, só a diferença entre Boulos e ele. Datena comete gafe, será que ele cometeu gafe mesmo? Ou ele quis falar mesmo isso? Defende agressor há 26 anos, meu Deus do céu. Boulos vai embora sem dar entrevista para as televisões de plantão. Mas vamos lá. Vamos lá. O que é que eu tenho para falar sobre isso aqui? Na verdade, na Veritá, que é lá que ele fala que esse pessoal não pode manipular, ele está com uma diferença enorme sobre todos eles. Liderança total. Mas nessas aí, Folha de São Paulo, esse negócio aí, cara, isso aí é tudo, quer dizer, paga-me bem que eu falo bem de você. É mais ou menos isso. Tá vendo? Então, a importância que tem você ler, fazer um resumo em outros institutos, tá entendendo? Paraná Pesquisa, Veritá, outro, tá entendendo? Não ficam só vendo essa Estadão, essas coisas que manipulam a informação. A pessoa manipula a informação direto. Então, o que eu tenho para falar sobre o Pablo Marçal? Ele está na liderança, isso aí eu não tenho dúvida. Outra coisa, eu já vi uma diferença, não que ele se acomodasse, mas quando ele fez a entrevista lá na Rede TV. Porque eles botaram o Pablo Marçal para ser o último a falar. A mesma coisa eles adotaram no SBT, que isso para mim é uma covardia. Para mim é uma covardia aquilo ali. Entendeu? Aquilo tem que ser um pai e bola com todo mundo. Então, vocês terminam elegendo o Pablo Marçal. Entendeu? Se for para o segundo turno, o Boulos está fora. O Boulos já sabe que ele não vai ganhar eleição nenhuma, que os paulistas vão honrar o seu voto. Votando faz o M e votando no Pablo Marçal. Entendeu? Eu não discuto sobre quem Bolsonaro está apoiando, porque não faz o meu ritmo. Eu falo do Bolsonaro apoiando o Ramais. Aí sim,
Ramagem aqui no Rio de Janeiro, que faz um R aqui faz um R. Eu vou conversar com agora, eu vou tentar fazer uma entrevista com o Ramagem, que está fazendo com o Carlos Bolsonaro, conversar com essa turma aí. Mas, na verdade, nós que moramos no Rio de Janeiro, temos problemas demais aqui no Rio de Janeiro, inclusive com um comunista chamado Eduardo Paes, tá vendo? Que fica mentindo para todo mundo. Vem um pouquinho no Brasil, de vez em quando ele vai, tem casa na Flórida, vai embora para lá, fica para o Rio de Janeiro que se lasca, tá dizendo? É isso. E um prefeito que não se manifesta sobre a segurança do Rio de Janeiro, então, amigo, fora Eduardo Paes, caramba, fora Paes, fora Eduardo Paes, porque ele faz parte daquela quadrilha, lá do Sérgio Cabral, que surrupiou os cofres do Rio de Janeiro. Meu amigo, durante a Lava Jato, durante as Olimpíadas, a Copa do Mundo, essa coisa toda. As lagoas estão tudo cheio de imundícia, tudo suja. A Baía de Guanabara é cheia de carro que não presta, velho que não presta, tudo jogado lá. Limparam a Baía de Guanabara? Não limpo, cara. Não tô nem aí. O povo que se lasque, entendeu? É isso aí. Mas, lembrando, São Paulo tu faz um M e no Rio de Janeiro você faz um R de Ramalho e ponto final, entendeu? Essa é a história. Tem que falar do Rio de Janeiro, falo de São Paulo, porque o Pablo Marçal terminou ganhando uma notoriedade muito grande, até porque derrubaram a rede social do cara, mas o cara caiu pra cima. Porque quando ele fez as outras redes, quando ele fazia o novo Instagram lá, que fez as outras redes sociais, ele tá juntando todos eles, ele passou todo mundo. Dentro de um dia, acho que ele 10 milhões de pessoas passou. 2 milhões, acho que foi 2 milhões de pessoas. Entendeu? Os outros não tem 500 mil, 100 mil, 200 mil, é mais ou menos isso. Então, meus amigos, ele adotou isso aqui e as televisões são covardes também. As televisões são covardes. Bota o cara para ser o último. Entendeu? Porque o que o Datena fez, vou me falar aqui, foi uma tentativa de homicídio. O que ele fez ali foi tentativa de matar uma situação. Porque se aquilo pega na cabeça de alguém, era, meu amigo. Já vi pessoas morrendo por muito menos do que aquilo. Entendeu? Um cara caiu, bateu a cabeça e morreu. E se a cadeira daquela pega de jeito na cabeça do cara? Não, pega na fonte aqui, era. Entendeu? E fica por isso mesmo. Quer dizer, o Datena tinha que ter banido da política de São Paulo. Banido. Banido é tirado fora. O cara é desequilibrado. Ele já é desequilibrado ele já é desequilibrado naquele programa dele. Que um dia eu vi esse cara, olha o que esse cara fez. Ele apresentou o Cidade Alerta lá na Record. O que foi que aconteceu? Ele brigou com os pastores lá, não sei com quem lá. Aí de noite ele apareceu lá no CQC, já estava lá no CQC. Quer dizer, vergonha, né? O cara de manhã, de noite ele apresentou, de tarde ele apresentou o Cidade Alerta lá na Record. Aí de noite ele brigou lá, disse que não quis dar. A Record processou ele pagou uma multa pesada com essa decisão dele, se lascou, entendeu? E quase acaba, quase toma a casa dele, quase toma tudo. Ficou quase, entendeu? Brava a situação dele, da Kena. Mas por causa de ignorância, porque o cara acha que é machão, entendeu? Meu amigo, ficar falando em teleprompter, até eu estou aqui falando frente a frente. Vai para a rua, vê se alguém não gosta de você, vê se você está bem na finta. Cara, eu vejo o sorriso do Datena, vou ser sincero, sou o cara que analiso muito a cara do cara. Eu vejo sorriso falso, sorriso de uma pessoa ignorante, que uma pessoa, um comunista, um cara que tem quadro de Che Guevara dentro da casa dele. Datena é o quê? Nada, pra mim é nada. Pra mim é nada. Eu sempre gostei muito de assistir o programa aí, mas depois dessas baboseiras que ele fez na Record, saindo da Record, lá do Cidade Alerta, aí não sei como foi, ter uma briga lá com os pastores lá, ele saiu de lá, foi direto lá para Bandeirante, de noite estava lá na Bandeirante. Quer dizer, ele tem que ficar na Bandeirante mesmo, não tem que ir para outro canal de televisão, porque só que aguenta da Datena é a Bandeirante, o resto ninguém aguenta, porque comunismo, estamos lascados. Exato. Gente, inscreva-se no nosso canal, gente, compartilhe, dê seu like, é muito importante, seu like, seu compartilhamento. Mais uma vez, São Paulo você faz um M de Marçal, tá? E aqui no Rio de Janeiro você faz um R de Ramagem, tá vendo?
que vai detonar esse comunista chamado Eduardo Paes. Se inscreva e compartilhe, tá ok? Exatamente, né? Primeiramente tem que destacar, né? Eu quero destacar aqui uma fala do Pablo Marçal hoje no debate do SBT, né? Ele disse que suas atitudes até o presente momento de campanha tiveram como objetivo, abre aspas, expor o caráter de cada um dos candidatos, fecha aspas. Ele disse aqui, ó, falou sobre que alguém que precisa de internação psiquiátrica, tem um perfil totalitário, de alguém que tem BO em relação à violência doméstica, né? Enfim, o que falar? Primeiro a gente tem que falar o seguinte, né? Que o primeiro se trata aqui do Datena, né? O segundo se trata do Ricardo Nunes, né? O problema do Ricardo Nunes é que ele faz parte da esquerda, né? Faz parte da esquerda, né? Alguns falam que ele estaria no espectro do centrão, né? Mas é um sujeito que apoia a ideologia de gênero, né? Que apoia o aborto. Deus condena o aborto, né? Então não tem diálogo com o sujeito que defende tudo aquilo que é oposto aos nossos princípios e valores, né? É muita hipocrisia a parte da direita, né? Dizer que apoia o Ricardo Nunes ao mesmo tempo que denigre o Pablo Marçal, né? O ponto é que o Pablo Marçal é o único de direita que tem chance, né? O Bolsonaro acabou postando um vídeo sobre o Pablo Marçal, né? Não. A gente esperava que ele, sendo de direita, apoiasse, segundo a coerência, né? Ele tratou nesse vídeo de falar sobre a comparação que o Pablo Marçal fez, né? Quanto ao atentado dele, né? E relacionando a cadeirada, né? O ponto é que a cadeirada ela tinha intenção de tirar a vida do Pablo Marçal, né? Eu não tenho dúvida disso, né? Afinal de contas, quando a esquerda não tem argumentos, né? Parte para o atentado mesmo. Isso é verdade. Né? Parte para o atentado mesmo, ou até mesmo a cadeirada, né? Se a cadeira pega de jeito, mata uma pessoa. Se a cadeira ela pega nessa região aqui, realmente a pessoa não tem como sobreviver, né? É difícil da pessoa sobreviver, na verdade, né? Então, se a cadeirada ela fosse fatal, né? Que tinha tudo para ser, né? Realmente, eu nunca imaginaria uma eleição sem o Pablo Marçal, né? Afinal de contas, ele é o único que tem exposto, né, cada um dos seus opositores, né? O Datena tem quadro de Che Guevara na sua casa. O Ricardo Nunes é aquele sujeito que apoia ideologia de gênero, né? Não poderia, talvez ele fala aqui sobre violência doméstica, né? Mas essas acusações, claro que é uma situação grave, mas essas situações onde o sujeito defende ideologia de gênero e, logicamente, o aborto, são situações mais atenuantes, né? Né? Outra, sem falar que o próprio Datena também, né? Voltando aqui, o próprio Datena defendeu justamente a censura da rede social do Pablo Marçal, né?
Então é um sujeito que declaradamente é um comunista, né? Tanto quanto o Ricardo Nunes, né? Que defende essas questões de esquerda, né? O que falar também sobre Tabata Amaral, né? Não tem chance, não tem chance. Mas é outra que defende censura, né? Tanto que foi a própria, né? A própria que determinou para a justiça para que se censure todas as redes sociais de Pablo Marçal, né? Então, ela é própria, né? Ela é própria para-choque de comunista mesmo, né? Outra, né? Outra, tem gente que defende o voto na Marina Helena, né? Sendo que a gente deveria ter, no mínimo, um pé atrás quanto ao partido que ela representa, que é o Novo, que usa fundo eleitoral, né? Então, não adianta ela dizer que concorda com o Pablo Marçal nesse quesito, sendo que o Novo, né, o Novo acaba permitindo que ela utilize desse subterfúgio. Ó. Ainda não falei do Boulos, né? Mas tem a denúncia aqui, ó. Tem a denúncia aqui que ele defendeu aliado, né, investigado por elo com o PCC. Então não adianta os opositores, né, querem acusar o Pablo Marçal de ter ligação com o PCC, sendo que, na verdade, a esquerda que praticamente é tchutchuca do PCC, né? O Boulos aqui declaradamente tem aliança com o investigado do PCC, que faz parte do PCC, né? O próprio Datena acabou soltando que defende criminosos há 26 anos, né? Outra, né? A gente também tem que falar que o próprio Boulos é um invasor de terras, né? Né? O MST deveria ser proibido, criminalizado no Brasil. Por que não é? Porque, de fato, esse país, né, não é levado a sério, né, em vários quesitos judiciais, né? Porque se tivéssemos justiça no Brasil, né, um movimento, entre aspas, como esse, jamais existiria, né? Mas como a gente vai levar, como nós levaremos a situação no Brasil a sério, sendo que essa mesma justiça censura todas as redes sociais do Pablo Marçal, né? Fizeram censura prévia com ele, né? Isso é de uma covardia sem precedentes. Tão covardia quanto a cadeirada do Datena do próprio Pablo Marçal, né? Então, assim, o Pablo Marçal faz certo em denunciar o Datena, né? Em denunciar o Datena pela cadeirada, né? Ele vai levar a situação na justiça, né? Espero que a justiça seja feita. Em nome de Jesus. Seja feita. Mas também não espero muito desse judiciário mesmo que legaliza uma candidatura que deveria ser ilegal, que é a do Lula. Então, Então tire suas próprias conclusões, pessoal. Não vou mais me delongar sobre o assunto, né? Entendo que o Pablo Marçal fez sua parte até então, expondo, né, todas as hipocrisias da esquerda, né? Mas quero novamente, né, reafirmar que não confio em pesquisas. Aliás, não confio em pesquisas, né? Afinal de contas, né, todas as pesquisas do Brasil, mentem, né,
todas as pesquisas no Brasil manipulam, né? A própria Datafolha, né, foi filmada, né, perguntando para presidiários, né, para quem eles votassem. Né? Quem um presidiário votaria? Em quem o presidiário votaria? Na direita ou na esquerda? Para mim, né, faz todo sentido que na esquerda, até porque tem gente na esquerda que defende o desencarceramento em massa, o que é uma vergonha, né? É uma vergonha, né? O Bolsonaro tem tentado esconder sua face, sua verdadeira face nessa campanha, mas o sujeito declaradamente defende tanto a posse quanto o porte de maconha, né? O que é inadmissível, né? Diga-se de passagem, né? Então presto meu repúdio a todos os opositores ao Pablo Marçal nessa eleição, né? Entendo que fundão eleitoral não deveria existir, né? Afinal de contas, parte de um dinheiro que não é de políticos e sim da população brasileira, né? E esse dinheiro não deve servir como um palanque de imoralidade, né? Que é isso que representa tanto o fundo eleitoral quanto o fundo partidário. Né? Novamente digo, pesquisas não são confiáveis. O que a gente deve acreditar mesmo são nas intenções de voto da população. E pelas manifestações que o Pablo Marçal tem feito, né, o próprio tem reunido multidões. Né? Tem até dito, né, que o Pablo Marçal tem me lembrado muito o Bolsonaro. Né? O Bolsonaro. Né? Nesses cortes rápidos tramontinos. Né? Mas, além do Pablo Marçal desmascarar essa imprensa, é importante enfatizar que ele defende valores. Né? E há valores, né? Há princípios que são inegociáveis, né? Que não se pode negociar de jeito nenhum. Né? Então, assim, quanto o Pablo Marçal defender o que é correto, terá meu apoio restrito, né? Independentemente do que Bolsonaro fala sobre ele ou não, independentemente do que o Malafaia diz sobre ele ou não. O Bolsonaro terá meu apoio sempre, mas, né? Mas não concordo, né? Não concordo nessa questão dele de apoiar a reeleição de Ricardo Nunes, né? Porque, repito, Ricardo Nunes defende tudo aquilo que a esquerda prega, né? Inclusive, na época da tal pandemia, defendeu tanto o lockdown quanto o passaporte vacinal, o que é inadmissível, né? São questões inadmissíveis. Enfim, meus parabéns ao Pablo Marçal por sua conduta no debate do SBT, né? É importante ter trazermos à tona essa memória do Silvio Santos, né? Isso. Afinal de contas, foi o melhor apresentador dos últimos tempos, né? Acredito que o Pablo Marçal, né? O Pablo Marçal representou muito bem, né? Muito bem os valores patrióticos, né? Enquanto nós de direita, né, temos que defender sem restrições aqueles que levantam nossas bandeiras, né? Porque quanto mais representatividade de direita na política, melhor, né? Enfim, presto meu repúdio aos opositores ao Pablo Marçal, né? E meus parabéns, né? Meus parabéns ao candidato legitimamente de direita, né? Que fez sua parte, né? Ele acabou não partindo, né, para uma briga mais séria, né, com os demais candidatos, mas ele já, até o presente momento, ele já realmente demonstrou quem é quem, né? E os que são concorrentes a ele são
todos aqueles que fazem parte do sistema, né? Tanto que tem utilizado o fundo eleitoral, né? Enfim, meus parabéns, né? Meus parabéns ao Pablo Marçal, né? Meu repúdio, né? E todo o meu repúdio aos concorrentes dele que utilizam fundo eleitoral. Tá ok, meus amigos? Então inscreva-se no nosso canal e compartilhe nosso vídeo, compartilhe nossa live. Tem live toda segunda, quarta, sexta-feira, a partir das 19 horas. Estamos chegando ao fim dessa live, tá vendo? Desejando a todos um maravilhoso final de semana na presença do Senhor Jesus Cristo. Se puder, gente, ó, pega uma Bíblia, a Bíblia na internet, mesmo aí no celular, baixa o aplicativo e lê os trechinhos, que isso vai te incentivando cada vez mais você ser um cristão de verdade. Voltamos na segunda-feira. Tenha uma noite abençoada em nome de Jesus. Que Jesus nos abençoe, nos proteja, nos guarde. Sempre colocando Deus em primeiro lugar. Porque esse nunca vai te abandonar. Brasil acima de tudo. Deus acima de tudo. Temos Valeu. alguma coisa não, né? Não, não. Tá, boa noite a todos. Fique na paz. Até segunda, gente. Bom fim de semana em nome de Jesus. Até lá.